Boa noite! Nós estamos indo para o nosso 18º dia e hoje nós vamos falar sobre a paternidade. Quando pedi a meu marido que me falasse sobre os seus temores mais profundos, uma das coisas que ele mencionou foi o medo de não ser um bom pai. Creio que é algo que os homens em geral tendem a sentir, disse ele. Ficamos tão envolvidos com o nosso trabalho que tememos não ter feito o que devíamos para os nossos filhos. Ou temos medo de não fazer as coisas suficientemente bem ou deixar de fazer algo. O problema aumenta com os adolescentes. Temos medo de não saber comunicarmos com eles por nos julgarem velhos ou sem importância. Fiquei comovida com isso e resolvi orar para que fosse um bom pai. Creio que minhas orações fizeram alguma diferença, porque tornou-se mais paciente com os nossos filhos e menos inseguro quanto às suas habilidades de pai. Ele foi ficando cada vez menos tenso e mais capaz de alegrar-se com eles. Tornou-se menos cheio de culpa e menos zangado quando havia necessidade de discipliná-los e mais capaz de incutir sabedoria na vida deles. Ele percebe agora que qualquer defeito em nossos filhos não é necessariamente um reflexo de seu valor como pai. Pensamentos de fracasso e incapacidade levam muitos pais a desistir e ir embora ou tornar-se prepotente por excesso de esforço, ou a desenvolver uma atitude passiva, ficando então em segundo plano na vida dos filhos. Isso pode ser especialmente esmagador para um homem que já se sente fracassado em outras áreas. As mães também ficam oprimidas com sentimentos de incapacidade, mas só as mais profundamente perturbadas abandonam, ignoram ou magoam os filhos. Isso ocorre porque desde o momento da concepção temos a oportunidade de dar muito de nós mesmos. Desculpa, gente. Temos a oportunidade de dar muito de nós mesmos para suas vidas. Nós os carregamos no útero, nós os amamentamos e cuidamos dele como recém-nascidos. Nós os guiamos, ensinamos, amamos, tanto que estabelecemos um elo com eles desde o início. Os pais não têm o privilégio de muitas vezes... Ai, gente, perdão, tô me perdendo. Os pais não têm esse privilégio e muitas vezes sentem que estão começando do lado de fora, tentando entrar. Se ao mesmo tempo estiverem gastando muito tempo e energia tentando consolidar suas carreiras, estarão mais propensos a sentir-se afastados e inúteis. Nossas orações podem ajudar e corrigir essa situação. Você já teve alguém que orasse a seu favor quando não conseguia pensar direito e depois dessa pessoa ter orado, passou a ver com clareza? Experimentei isso algumas vezes. Acredito que é isso que pode acontecer com os nossos maridos quando oramos por seu desempenho como pais. Se estiverem torturados pela dúvida, sentindo o peso da responsabilidade, podendo minimizar suas situações com nossas orações. A oração pode ajudá-lo a obter uma clara perspectiva do que significa ser um bom pai e abrir porta para a orientação do Espírito Santo sobre como lidar com os desafios que surgem nessa missão de pai. A melhor maneira de ser um bom pai é conhecer o seu Pai Celestial e aprender a imitá-lo. Quanto mais tempo o homem passa na presença do Senhor, sendo transformado à sua semelhança, tanto maior influência terá quando estiver com os filhos. Ele terá um coração de pai, porque compreende o coração do pai. Isto poderá ser difícil se o seu marido não tiver um bom relacionamento com o seu pai terreno.
A maneira que o homem se relaciona com o pai geralmente afeta sua relação com Deus. Se foi abandonado por ele, pode sentir-se abandonado por Deus. Se seu pai era distante ou pouco afetuoso, pode ver Deus como distante e indiferente. Se duvidava do amor do pai, pode ficar também zangado com Deus Pai. Os eventos do passado relacionados ao pai podem servir de barreira para impedi-lo de conhecer realmente o amor do pai. Tudo isso irá refletir-se na sua relação com os filhos. Ore para que seu marido venha ter maior compreensão do amor do seu Pai Celestial e seja curado de quaisquer mal-entendidos que subsistem ainda em seu coração e em sua mente a respeito disso. Onde o pai falhou e ele culpou a Deus, peça ao Senhor para curar essa enorme mágoa. A Bíblia diz: a quem amaldiçoou o pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A não ser que perdoe o pai, ele ficará nas trevas e não saberá ser o melhor pai para os filhos. Seu pai precisa estar vivo para corrigir essa relação, pois o que importa é que está em seu coração quanto a ele. Ore para que ele tenha a atitude certa para que o pai terreno, a fim de que nada impeça a relação com o Pai Deus. Os homens nem sempre compreendem como eles são importantes para os filhos. Eles sentem algumas vezes que só existem para provê-los de bens materiais. Porém, a importância da influência do pai jamais deve ser subestimada. O modo como ele interage com os filhos irá modificar a vida deles para o bem ou para o mal. Irá mudar a vida dele também, pois se fracassar como pai, sempre carregará esse sentimento de fracasso em seu coração. Se for bem-sucedido, não poderá haver sucesso maior em sua vida. Gente, quero pedir desculpa que hoje realmente eu tô com... Parece que eu tô sem fôlego para falar e aí acabo me enrolando aqui na hora de ler. A leitura hoje foi um pouco puxada aqui para mim. Eu quero pedir desculpa para vocês, mas eu acredito que dá para vocês entenderem e receber, né, essa mensagem de Deus. O quanto é importante o nosso relacionamento com o nosso Pai aqui na Terra, para que a gente possa ter uma visão de Deus plena e perfeita, que é um Pai maravilhoso, é um Pai acolhedor, um Pai que cuida, um Pai carinhoso, um Pai presente, um Pai que ouve, que aconselha, que instrui, né? Às vezes a gente pensa em Deus como um Pai ruim, um pai que gosta de castigar, que sente prazer em ver o seu filho sendo castigado. Às vezes a gente pensa em Deus como um pai que abandona, que despreza, que nem se preocupa com a gente. Isso tudo é reflexo da falta de perdão do nosso pai aqui na Terra, do que a gente viveu ainda quando a gente era criança. Então que a gente possa meditar, né, nessa palavra que a autora deixou pra gente nessa noite, falando sobre a importância de conseguirmos perdoar o nosso Pai aqui na Terra para que possamos ter um relacionamento com o nosso Pai Celestial, pleno e perfeito. E se você sabe que teu esposo tem muitos problemas com o Pai, que você possa colocar esse propósito de orar por ele nesse sentido, que ele possa viver, né, um relacionamento com o Pai dele, ainda aqui na Terra bom, e poder conhecer Deus de verdade em sua plenitude como um Pai maravilhoso. Tá bom, gente? Super beijo, obrigada pela compreensão, obrigada pelo carinho de vocês. Deus abençoe a vida de vocês hoje e sempre. Beijo.